Um momento tão lindo que tivemos hoje aqui, desde a abertura com o salmo que a Ana leu, até as canções que nós cantamos e entoamos hoje, parece que Deus está nos conduzindo para dizer o seguinte: me busque mais, me louve mais, eu estou com saudade de você. Eu estava pensando, no final do ano é comum a gente fazer as nossas listas, colocar no papel aquilo que nós queremos. Parece que o Cronos, né, na virada do ano, muita coisa vai mudar, porque nós fazemos uma lista, e nessa lista nós colocamos coisas dignas, válidas. Quero me alimentar melhor, quero ter uma vida mais saudável, quero praticar mais atividade física, quero ler mais livros, quero terminar aquele curso que eu comecei, quero me dedicar mais à minha família, quero conciliar o tempo de trabalho com qualidade, mas eu quero dar um tempo de qualidade junto aos meus filhos e à minha esposa. Então essa lista é muito digna, ela é muito interessante, aquilo que eu quero fazer. Mas a mensagem de hoje é diferente. O tema da nossa mensagem é aquilo que eu não quero. Porque é muito fácil e muito rápido, se eu der um papel para vocês na hora, falar assim: você seria capaz de me listar aqui as coisas que você quer? E todos nós vamos prontamente: eu quero um trabalho melhor, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero condição de saúde, eu quero isso, quero aquilo. Mas quando nós perguntamos, ok, válido, digno, perfeito, mas na sua lista consta aquilo que você não quer mais na sua vida? Qual de nós, na virada do ano, fez uma reflexão, fez uma autoanálise, parou alguns segundos, alguns minutos para dizer o seguinte: isso tem me atrapalhado, isso tem atrapalhado a minha família, isso tem atrapalhado o meu rendimento, isso tem atrapalhado a minha fé, isso tem atrapalhado a minha paz. Porque eu posso dizer: estou indo à academia fazer exercício com o Flávio, ele me passa a planilha, porém não vai adiantar muito se eu fizer uma aula com o Flávio de 1 hora e sair da aula do Flávio e me entupir de macarronada, de refrigerante. Então eu tenho que decidir, falo: isso eu não quero, isso eu não quero. Eu estava conversando com a Ana e o meu desejo no final do ano era assim: eu preciso resetar a minha vida, dar um reset, um reset. Mas de que forma? Eu preciso tirar coisas que estão me impedindo. Eu não trabalho com redes sociais, e até entendo quem trabalhe com redes sociais, mas eu saí das redes sociais, tirei do meu celular. Por mais que eu não tenha habilidade, confesso para os irmãos, eu não tenho habilidade. Se você pedir para eu colocar um post no Instagram, eu não sei, mas eu tenho Instagram. E sabe o que acontece quando você começa no Instagram? Você vai lá: o meu amigo mandou que bacana, e o dedinho vai. Sabe esse dedinho que vai? E aí eu fui, por curiosidade, fuçar no meu celular para ver quanto tempo por dia eu gastava no Instagram. E eu fiquei admirado, fazendo só 1h15 por dia. E aí eu comecei a falar assim: isso eu não quero. É correr atrás do vento, é vazio. Não critico, mais uma vez falo: quem usa bem as redes sociais para o trabalho, é uma ferramenta, é importante. Eu tenho na minha empresa, a nossa rede social da empresa, ok, tirei do meu celular lá, apaguei aplicativo, Facebook, Instagram, apaguei. Isso é uma decisão minha, porque isso eu não quero. 1 hora, eu falei: caramba, parou para ver 1 hora de leitura? Quanto dá de leitura?
Pastor James uma vez me ensinou uma frase, eu nunca mais esqueci, dizendo que tempo é questão de prioridade. Então, eu queria compartilhar com vocês rapidamente algumas coisas que a gente passa pela vida e a gente fala, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, eu quero, mas nós não temos a coragem de encarar a nossa vida e dizer, isso eu não quero mais para a minha vida. Desde as coisas mais simples, as coisas emocionais que são mais profundas, as decisões profissionais, emocionais, relacionais, o que eu não quero mais para a minha vida nesse ano e para a minha caminhada com Deus. O que está me impedindo de crescer, me impedindo de avançar, me impedindo de ter paz? Algum sentimento que insiste em permanecer ali, algum sentimento de rancor, a falta de perdão, insiste em, a gente arruma um lugar especial para esse tipo de sentimento, isso eu não quero mais. Tem aquela famosa frase, né? É impossível continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É impossível continuar fazendo a mesma coisa, tendo a mesma vida, guardando os mesmos sentimentos, esperar resultados diferentes. Um dia isso vai mudar. Não, eu preciso tomar a decisão. Isso eu não quero mais. Quando eu falo isso, eu não quero mais para a minha própria mente, eu estou dizendo, eu vou entrar em batalha. Eu estou entrando em batalha. Quando eu falo isso, eu não quero mais, não quer dizer que automaticamente isso vai sair da minha vida. Esse sentimento da noite para o dia, essa dependência, seja lá onde for, dependência das redes sociais, dependência da pornografia, dependência de um sentimento que te atrapalha, isso a gente tem que ser sincero e falar assim, eu estou entrando em guerra. E a gente vê nesse texto de Romanos 7, Paulo dizendo de uma forma muito, muito, muito especial, que ele está em guerra, que todos nós estamos em guerra. Abra sua Bíblia em Romanos 7, versículo 14. Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço, olha o 19 vai ser o versículo-chave para a nossa mensagem dessa noite. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei, na palavra de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo fala o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, de meditar da Tua Palavra. E eu sou o primeiro aqui a dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou o primeiro da lista aqui, dizendo, miserável homem que sou. Porque tantas vezes eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal.
mas quero te pedir pela tua bondade e misericórdia que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra coisa que nós ouvimos nesse púlpito é que, com a queda do homem, foi instalado em nós um chipzinho no nosso DNA. E esse chipzinho chama-se natureza do pecado. E não pense você que nós vamos morrer livres dessa natureza e livres dessa guerra. Não. Não. Nós estamos, quando Paulo fala, eu amo esse versículo, combati o bom combate. Paulo está dizendo, eu não quero fazer essas coisas. E Paulo está dizendo, eu combati um bom combate, mesmo lutando, mesmo guerreando, mesmo algumas vezes caindo, mesmo algumas vezes sofrendo, mesmo algumas vezes não entendendo, mas eu combati o bom combate. E todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, temos duas situações na nossa vida. A primeira é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a segunda é colocada uma guerra de decisões. O que você vai decidir hoje? O que você vai decidir hoje? Existe uma batalha constante entre o desejo de agradar a Deus e a presença do pecado que insiste em resistir. Todos nós sabemos o que é prometer a Deus. A gente promete, Senhor, eu não quero mais viver assim. E mesmo assim, dias depois, caímos no mesmo erro. Todos nós, cada um de nós, a Bíblia fala que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. O que é isso? Segundo o seu próprio desejo. Cada um. Todos nós temos áreas da vida em que dizemos, isso eu não quero, isso eu odeio, isso eu rejeito. Mas de alguma forma, nos vemos fazendo exatamente aquilo que juramos abandonar. Paulo chama isso de o mal que eu não quero. Paulo é bem claro, esse mal eu não quero. E a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Esse mal eu não quero. Eu não quero acordar de manhã e sentir que Deus não está ao meu lado. Eu não quero acordar de manhã e sentir que se não for pela minha força as coisas não vão acontecer. Isso eu não quero. Eu não quero. Eu quero compartilhar alguns princípios rapidamente com vocês. Na nossa conversão existe um novo querer dentro de nós. O novo nascimento muda o coração. Antes de Cristo, a gente não se preocupava em agradar a Deus e a gente fazia aquilo que dava na nossa cabeça. O novo nascimento muda o coração. O pastor James sempre fala, depois que nós encontramos com Cristo, a gente nunca mais peca em paz. E como dói. E como dói. O novo nascimento muda o coração, muda a direção da vida, muda os desejos, muda os afetos, muda os laços. E agora existe dentro de nós um desejo real, honesto, em obedecer. É real, ele é honesto. Se estamos lutando e sofrendo contra o pecado, fique feliz. Isso é prova que Deus já começou uma obra em nós. Se o pecado nos entristece, se o pecado nos cria um peso, fique feliz, porque Deus já começou uma obra em nós. Deus está agindo. 2. Ainda existe uma velha inclinação que resiste. Lembra do chipzinho? Versículo 18, mas o bem que desejo, esse eu não consigo realizar. Porque a conversão, ela não remove a carne, ela quebra o seu domínio, mas não a sua presença. Nós temos o chipzinho ainda instalado. A nossa natureza ainda é pecaminosa.
A velha natureza ainda sussurra, ainda seduz, ainda pressiona, ainda insiste. O pecado já não reina, mas luta e como luta. Luta, luta e sempre ao nosso derredor. Como a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando, com raiva, querendo nos derrubar. Essa luta onde acontece, Binho? Acontece na nossa mente, acontece nos nossos olhos, acontece nos nossos desejos, acontece nas nossas palavras e acontece nas nossas escolhas. Aonde eu quero? Eu quero ou eu não quero? 3. Aquilo o que eu não quero, mas ainda faço. É uma boa reflexão para a gente hoje. Aquilo que eu não quero, mas ainda insisto em fazer, insisto em olhar, insisto em desejar, insisto em falar, insisto em pensar e insisto em escolher. Aquilo que eu não quero, mas eu ainda faço. Versículo 19, Paulo fala: o mal que eu não quero, esse faço. Esse é o conflito da santificação. O cristão vive entre dois amores: amor por Deus, e ainda tem aquele amor de ser autônomo. Eu decido, eu escolho, eu desejo, que ainda não está mortificado. Mas essa frase revela 3 verdades para a gente. O pecado agora incomoda, eu não peco mais em paz. O pecado agora incomoda, agora é peso. O pecado para mim se torna um peso. Antes era prazer, agora é peso. A consciência está viva. Antes a minha consciência me justificava, agora ela acusa, agora ela está presente. O Espírito Santo está operando. Antes, quando estava longe, havia conformidade, é normal, todo mundo faz. Agora há uma coisa linda chamada arrependimento. Arrependimento. 4, estamos indo para o final. A dor de quem ama a Deus. Paulo dá um grito: miserável homem que sou. Olha que visão interessante quando a gente olha para Paulo. Ele fala, ele se sente miserável homem que sou, não porque ele amava pecar, mas porque ele amava se santificar. E quando ele caía, quando ele errava, ele falava: não é possível, miserável homem. Então muda totalmente a nossa visão. E não ficar: eu sou assim mesmo, eu sou um miserável. Miserável homem que sou, isso realmente eu sou fraco, isso eu não consigo. Não, Paulo lutava, Paulo entendia que ele estava numa guerra. E ele falava assim: miserável homem que sou, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso me santificar, eu preciso me arrepender, eu preciso chorar, eu preciso dobrar meu joelho. E esse tem que ser o nosso clamor. Travamos lutas e batalhas e guerras, algumas nós perdemos e caímos, e é lá onde o diabo quer que a gente fique. Mas existe um Espírito Santo que nos leva a dizer: de fato, você é miserável, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Esse lamento de Paulo não é um lamento de um homem derrotado, mas de um homem que tem sede por ser melhor. Um homem que tem sede em mudar. Um homem que tem sede em não se conformar naquilo que ele está vivendo. É a dor de quem quer ser parecido com Cristo, mas ainda se vê distante. Quanto mais perto da luz, mais vemos a nossa sujeira. E sabe o que é triste? Às vezes a gente se pega escondendo sujeira embaixo do tapete, colocando coisas que a gente não quer largar, escondendo coisas e guardando coisas que a gente não quer deixar de fazer.
E eu, na minha oração, disse: Senhor, vê tudo que há em mim, não é ver se há em mim algum caminho mau, vê tudo, Senhor, dá um raio-x, uma ressonância, tudo que há em mim, porque eu sou miserável, porque eu caio, porque eu erro, porque eu falo coisas que não devo falar, porque eu olho coisas que não devo olhar, porque eu escuto coisas que não devo escutar. Mas existe uma esperança de quem luta. 5. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. Se não for a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, eu não consigo. Que amor é esse? Que olha um homem como eu e consegue estender a mão. Que amor é esse que olha um homem como eu e sai correndo ao meu encontro? Que amor é esse? É a graça de Deus por um filho perdido. A esperança não está na nossa força, a esperança está na graça, no seu amor e no seu perdão. Cristo venceu o pecado na cruz, Cristo venceu a carne pelo Espírito e Cristo venceu a morte na ressurreição. Por fim, algumas aplicações práticas para todos nós. 1. Não se desespere pela luta, se desespere pela acomodação. 2. Confesse seus pecados e não esconda as suas batalhas. Confesse seus pecados e não esconda. Está difícil? Está muito difícil. Meu irmão, me ajuda? Ora por mim. 3. Esse é o desafio: fuja das ocasiões do pecado. A gente não pode brincar com a carne. Tinha um presbítero aqui na nossa igreja, peruano, que uma vez ele trouxe um estudo para os jovens e ele falava: Sansão gostava de carícias. Sansão gostava de muitas mulheres. Sansão gostava de flertar. E como é fácil a gente flertar. Como é fácil a gente brincar. 4. Assim como nós alimentamos o nosso corpo, a gente precisa alimentar o novo homem. Como, Binho? Palavra, oração e comunhão. Na comunhão dos santos, há amor, há perdão, há liberdade. E 5, se você não gosta de correr, a palavra de Deus está dizendo para você, ó varão, varoa, corra para Cristo todos os dias. Corra, não é vá, corra, é urgente. Corra, é agora, corra. Não só quando a gente cair. Vou chamar o irmão Pedro, os irmãos do louvor aqui à frente. Eu estava no culto, Pedrinho, quando vocês estavam louvando, e Deus tocou meu coração dizendo que começo do ano é um bom começo, é um bom momento para a gente correr para a presença de Deus, para pedir perdão, para resetar, literalmente, para se esvaziar, para dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu quero começar esse ano de joelhos, eu quero correr para a Tua presença. Eu quero fugir da aparência do mal. E todo cristão verdadeiro carrega uma frase no coração que diz: isso eu não quero. Que é assim: Senhor, não quero viver longe de Ti. Senhor, não quero entristecer o Teu Santo Espírito. Senhor, não quero voltar ao passado. Mas, meu irmão, minha irmã, enquanto a gente viver nesse corpo,
a gente vai sofrer essa luta contra os nossos sentimentos, nossos temores, nossos medos. Nós vamos lutar contra as nossas fraquezas, nossos desejos. Nós vamos lutar contra esse sentimento de que Deus não pode prover as minhas necessidades. Nós vamos lutar contra os nossos problemas relacionais. Mas eu vou dizer, vamos orar nessa noite dizendo: Senhor, eu não quero ficar longe de Ti. Me ajuda a ficar perto de Ti, Senhor. A guerra continua, irmãos. 2026 a guerra vai continuar. E não é fácil. E não tem sido fácil. Aqui travamos guerras de diversas formas. Somos guerreiros. Mas um dia, quando os nossos olhos se fecharem, a gente estiver nos últimos suspiros, nós vamos dizer: combati o bom combate. Acabei a minha carreira aqui. Mas estou guardando a coisa mais preciosa, que é a fé. Fim de tarde no portão, a cabeça ao relento, o pai vê o filho voltando para casa. 2026 é o ano que nós, filhos de Deus, temos que voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai. Por último, hoje é uma noite de perdão, de abraço do Pai. Deixa Deus falar com você.